Eu sei que é muito difícil passar pelo processo de luto, processo de dor, o processo de separação. É muito doloroso, dói muito na nossa alma. É uma dor na alma, é uma dor física, que só quem passa sabe dizer como que é. E aqui no capítulo, no livro de João, capítulo 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E vamos ler aqui a partir do capítulo 32, e diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então ali Maria diz que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Então ali Jesus, vendo Maria chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse agitou-se no espírito é o que a gente sente também. Porque Jesus ele ali esteve, estava ali num processo de espírito, mas também humano. Então o que acontece? Assim como nós sentimos as nossas dores, o Senhor também sentiu dor. Ele sentiu também uma agitação no espírito por aquela morte. Ele também se entristeceu, assim como nós se entristece ao perder alguém querido, ao sentir a dor do luto, né? Então, Jesus perguntou: onde sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E nesse momento Jesus chorou. Gente, a dor que nós sentimos e passamos depois que perdemos alguém é algo que não tem como controlar. Vamos passar por isso. É humano. Jesus chorou. Jesus estava como humano aqui na Terra. Ele veio como um homem humano e ele sentiu as dores que nós sentimos até hoje. E ele chorou aqui diz que ele sentiu a dor da perda do amigo. Então, esse processo de tristeza que a gente passa todos os dias, quando a gente lembra, quando a gente sente saudade da pessoa que a gente perdeu, seja um amigo, um filho, uma mãe, um pai, é algo muito natural. É algo que realmente não tem como não ser humano, é uma coisa muito humana. E o Senhor e Deus, Ele entende esse processo que a gente passa. E tudo isso tem um sentido aqui na Terra. Se estamos aqui na Terra passando por esse processo, tem um sentido, tem um porquê. Aqui na história de Lázaro diz que quando Jesus foi falado para Jesus que Lázaro estava doente, que ele precisava voltar para visitar Lázaro, Jesus demorou mais uns 2 dias no lugar onde ele estava, e nesse dia, e nesse tempo que Jesus estava nesse lugar, ia completar, juntando os 2 dias que Jesus estava esperando, mais 2 dias, dava 4 dias para que desse um tempo, e nesse tempo Lázaro faleceu. Por que Jesus esperou esse tempo? Porque tinha um propósito ali, tinha um propósito. A morte de Lázaro tinha um propósito, entendeu? E às vezes a gente não entende o porquê que existe a morte, por que acontece da gente sofrer o luto, porque simplesmente as pessoas não morrem e a gente aceita, a pessoa morreu, partiu, já aceitei, pronto, acabou. Não, porque nós somos humanos, então até a dor do luto, a dor da perda tem um propósito também na nossa vida. Muitos de nós não sabemos qual é o propósito dessa dor, dessa separação, desse luto, mas Deus sabe, entendeu? O propósito aqui, por exemplo, de Lázaro ter morrido. Lázaro foi um grande amigo de Jesus, a família de Lázaro toda, assim como muitas famílias, foi muito amigo de Jesus. E ele aqui sofreu pela morte, pela perda dele, mas ele sabia que a morte também tinha um propósito, a morte de Lázaro tinha um propósito. E aqui na palavra diz que o propósito da morte de Lázaro era para a glorificação de Deus. E aqui ele diz assim, mas alguns objetaram, não podia ele que abrir os olhos ao cego, não podia ele que abrir os olhos do cego fazer que este não morreste? Então Jesus, agitando-se novamente em si, ou seja, Jesus ficou aflito ali, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias que está aqui. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então o que Jesus disse assim aqui? Que se ela creres, ela ia ver a glória de Deus. E tinha, assim, um propósito, aqueles 4 dias que se passaram, entendeu? Aqueles 4 dias foram para mostrar, porque naquele tempo um corpo só se dava como morto mesmo após 4 dias. Antes disso, eles ainda tinham a esperança de que a pessoa pudesse estar vivo, mas depois que passasse esse tempo, aquele povo acreditava que depois de 4 dias, que realmente era a certificação de que a pessoa tivesse morrido. Então, Jesus usou ali aquele propósito, através da morte do seu amigo, para mostrar para aquele povo que mesmo eles crendo que após 4 dias a pessoa estivesse morta ali,
Jesus faria aquele milagre, né, de ressurreição para que eles vissem a glória de Deus. E só poderia o quê? Ver após os 4 dias, porque era de certo para eles que só depois de 4 dias que alguém realmente estava morto. Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa das multidões presentes, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. O que eu quero deixar aqui, gente, é assim: Deus sabe o que faz. O plano dele na nossa vida é perfeito e agradável, embora muitas pessoas não entendam o propósito e o porquê. Muitas pessoas não creem em Deus, muitas pessoas não creem no propósito divino. E por não crer, elas vão se rebelar mesmo, elas vão entender que não tem porquê uma pessoa morrer, não tem porquê uma pessoa inocente padecer, sofrer, morrer, mas tudo tem um plano, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Aqui na história a gente vê uma parte da história, assim como várias outras partes, o processo de plano do Senhor na nossa vida, o porquê coisas aconteceram, o porquê tinha que acontecer. Tem coisas ali, ali você vê em Salmos, que nos Salmos de Davi, fala que o Filho do Homem, que Jesus, o corpo de Jesus não conheceria a sepultura. E você vê que ali no 3º dia Jesus foi ressuscitado e o seu corpo não foi ali para a sepultura. Então, gente, tudo tem um porquê. A história na Bíblia narra fatos de acontecimento de pessoas que viveram, de pessoas que morreram, que sofreram, que padeceram. E o propósito, muitos aqui viveram uma vida com o propósito de fazer o quê, gente? Fazer a glória de Deus aparecer. Então, quando vocês vê aqui, por exemplo, aqui no versículo 40, respondeu-lhe Jesus: Não te disse, se credes, verás a glória de Deus. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende o propósito, o luto, a tristeza, a dor, as doenças, o porquê acontece, né? Então, eu quero deixar para vocês que estão sofrendo aí a dor da perda, a dor do luto, que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor console os corações. O Senhor, Ele entende. Jesus, Ele entendeu, Ele chorou, Ele se entristeceu com a morte do seu amigo, e Ele entende o nosso sofrimento, o nosso choro, a nossa lágrima, entendeu? E Ele sabe que dói, e Ele manda o Teu Espírito Santo para que nos consola. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que nos acompanha todos os dias de nossas vidas, para estarmos passando aí por esses momentos de aflição. Eu digo para vocês, entendam e procurem na palavra de Deus respostas para que o Senhor possa estar mostrando para vocês, através da palavra dele, as respostas que vocês precisam. Com certeza vai estar na palavra do Senhor. E eu quero deixar para vocês esse versículo aqui. E quando diz que tudo que acontece, que tudo tem um propósito, e tudo é para a glória de Deus, nós estamos aqui, nós acontecemos, nós fomos criados para a glória de Deus. Então, tudo que acontece conosco, tudo que nós temos passado aqui nesse mundo, tem um propósito, gente. Então não é em vão, entendeu? Tudo tem um propósito. Muitas vezes a gente não entende agora, mas a gente vai começar a entender quando a gente busca respostas na palavra do Senhor. Senhor, eu te peço, Pai amado, console o coração nesse momento dessa pessoa, Senhor, que está passando por um processo de luto, Pai, que está passando por um processo de perda, de dor, Senhor. Só Tu sabes, ó Deus, quanto é amargo, Senhor, esse processo, Senhor. Depois que perdemos alguém que amamos, Pai, é muito difícil, Senhor. É muito difícil, Pai amado, ter que voltar para o mesmo lugar onde estávamos ali com a presença daquela pessoa e não estar mais. É muito difícil, Senhor, lembrar, porque a saudade vai ser uma constante na nossa vida, Senhor. E Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor entristeceu, que o Senhor chorou, que o Senhor sentiu, Senhor, incômodo no espírito quando perdeu um amigo, Pai. Tu conheces as nossas dores, Tu sentes, Senhor. Tu sentiu e Tu sabe o que nós sentimos, Pai. E é por isso que eu te peço, Senhor, nesse momento, envia o Teu Espírito Santo Consolador, para não só estar, mas para caminhar conosco todos os dias de nossas vidas e nos ensinar através da Tua palavra, Senhor. Buscar respostas, Pai, para que nós possamos confortar nossas almas, Pai. Por isso eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é vivo, que é eterno
para sempre estará conosco em todos os momentos das nossas vidas. Amém.